Oi, vamos conversar agora sobre as guerras externas do Império, principalmente aquelas que vão acontecer no segundo reinado da história do Brasil. Esses conflitos vão ficar restritos à região da Bacia do Rio da Prata, a Bacia Platina, aqui. Nessa região a gente tem aí o país Uruguai, Argentina, o Brasil e o Paraguai. Então esses conflitos vão envolver esses 4 países aqui. Quais foram as principais causas desses conflitos? A primeira e a mais importante delas, uma disputa pelo domínio da região, ou seja, uma disputa pelo domínio da Bacia Platina. Por quê? Essa Bacia Platina era extremamente importante do ponto de vista comercial. Desde o período colonial havia essa disputa. É uma região muito rica, com muitas cidades comerciais, com enorme fluxo de produtos e riquezas por aquela região. Portanto, o país que controlar o comércio da Bacia Platina vai ter muito acesso a capital, muito acesso a riquezas. E a gente destaca aqui uma postura que parte principalmente do Brasil, mas a Argentina vai ter e o Paraguai vai ter também, mas uma postura que parte principalmente do Brasil, que é uma postura imperialista. Então nós temos aqui o imperialismo brasileiro como uma das causas principais, ou seja, o Brasil quer controlar aquela região e por querer controlar a região ele precisa que no Uruguai, na Argentina e no Paraguai tenham governos alinhados aos interesses do Brasil. Portanto, o Brasil vai interferir em diversos governos no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, justamente para que esses novos governos agora, alinhados ao Brasil, facilitem o domínio do Brasil naquela região. Ou seja, o Brasil interfere politicamente nas questões do Uruguai, da Argentina e do Paraguai para alinhar esses países aos interesses do Brasil, ou seja, imperialismo brasileiro. Outra causa é o caudilismo, a disputa entre grandes proprietários de terra. Ou seja, no Paraguai vai ter isso, na Argentina vai ter isso, no Uruguai vai ter isso. Ou seja, grandes proprietários de terra, grandes caudilhos, disputam o poder local. Terceiro item, o expansionismo territorial na formação desses estados. Esse daqui parte principalmente do Paraguai. Havia um projeto dentro do Paraguai, um projeto progressista, onde o Paraguai buscava um caminho para o mar. Ou seja, o Paraguai queria um porto, e ele não tinha esse porto, O Paraguai não tem passagem para os oceanos, e portanto ele queria um porto. Para isso ele ia ter que pegar a terra de alguém. Então esse expansionismo territorial do Paraguai, ou da construção do grande Paraguai, também se enquadra nas disputas e nos conflitos que vão acontecer aqui entre todos esses países. E também, evidentemente, os interesses externos. França, Inglaterra, e o mais novo país, a mais nova potência que está emergindo aí, Estados Unidos, tem interesses comerciais nessa região. Portanto, vão olhar de perto todos esses conflitos que estão acontecendo aqui, principalmente no caso da Inglaterra. Bom, dando aqui um início para esses conflitos, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Uruguai e na Argentina entre os anos de 1851 e 52. O que está acontecendo aqui? Olha só, o Uruguai é governado pelo presidente Uribe. O presidente Uribe era do Partido Blanco. Esse Partido Blanco não era alinhado aos interesses do Brasil. Não aceitava, portanto, o imperialismo brasileiro. Não aceitava, portanto, a liderança do Brasil naquela região. Esse Partido Blanco, do presidente Uribe, sofria uma oposição militar, ou seja, guerra civil mesmo, do Partido Colorado. Portanto, o Brasil percebe que nesse cenário ele pode apoiar o Partido Colorado para subir ao poder do Uruguai, derrubando o presidente Uribe, e esse novo presidente do Partido Colorado seria aliado e alinhado aos interesses do Brasil. Ao mesmo tempo, na Argentina, nós tínhamos o presidente Rosas, que por sua vez era aliado do Partido Blanco, apoiava o presidente Uribe contra o Colorado. Dentro desse cenário, o que a gente percebe? O Brasil, que não tinha nenhum relacionamento positivo com o presidente Rosas, que inclusive também queria o controle da região platina. E o Brasil, que era contrário ao presidente Uribe, que recebia apoio do presidente Rosas, evidentemente vai apoiar um conflito que acontece na Argentina. O presidente Rosas sofria uma oposição militar também de um general chamado Urquiza,
ali na região da Argentina. Portanto, a gente vive aqui um ambiente de intensa guerra civil, tanto no Uruguai como na Argentina. E o Brasil vai participar das guerras civis daqueles países, como apoiando o Partido Colorado contra o Uribe, derrubando o presidente Uribe e colocando no poder o Partido Colorado, aliado ao Brasil. Em seguida, já arranja encrenca com o presidente Roças, que antes apoiava o Uribe, como apoiando, no caso o Brasil, o presidente Urquiza, derrubando logo em seguida o presidente Roças e empossando o presidente Urquiza no poder. Desta maneira, a partir de 52, o Brasil tem, governando o Uruguai, o Partido Colorado, que é alinhado aos interesses brasileiros, e o presidente Urquiza, que agora também é alinhado aos interesses do Brasil. Até mesmo porque tanto o Partido Colorado como o Urquiza chegaram ao poder com a ajuda militar do Brasil. Ok? Aqui eu destaquei, vale vocês depois darem uma olhada com mais cuidado, né, as principais guerras que aconteceram, né, entre 51 e 52. As guerras aqui contra o Uribe e contra o Roças, as principais batalhas Toleleiros, né, a Batalha de Toleleiros, a Batalha de Monte Caseiros, né, e os principais comandantes, Urquiza, na Argentina, e esse indivíduo aqui, o general Luiz Alves de Lima e Silva, que é o Duque de Caxias, né, que é tido aqui pelo Exército Brasileiro como o grande patrono do Exército Brasileiro. Né? Ou seja, esses conflitos servem principalmente, né, para mostrar que o Exército Brasileiro estava se organizando. E eu já adiantei aqui cenas dos próximos capítulos, né, nos conflitos que o Brasil vai se envolver entre 64 e 70. De novo no Uruguai, contra o presidente Aguirre, e também contra o presidente Solano Lopes do Paraguai, dando origem à mais violenta guerra que o Brasil participou, que é a Guerra do Paraguai, com as suas principais batalhas e os principais generais. Ok?